Graça e paz, povo lindo e abençoado, amém? Seja bem-vindo nesta noite, na nossa terça-fé, que Deus fale conosco de maneira poderosa nesta noite, amém? Querido, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir ela no primeiro livro dos Reis, lá no Velho Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 41. Obrigado, filho. Deus abençoe. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo de número 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte. E assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, que cingiu os lombos e correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai amado, Deus querido, louvamos pela Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração, na dependência do Senhor, ó Pai. Usa a minha vida, edifica a Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite, tem o seguinte tema: a chuva de Deus está a caminho. Queridos, muitas vezes tem a época na nossa vida que parece que as coisas elas fluem com facilidade. Elas parecem que se movem, querido, de maneira plena, de maneira constante e fluida. Mas também há tempos na nossa vida em que as coisas parecem estar travadas, não é? E tem época que a gente não sente a presença de Deus, tem época que a gente não vê, não é, o agir de Deus sobre a nossa vida, e muitas vezes nós experimentamos um tempo de sequidão até mesmo ao nosso redor, não só espiritualmente, mas também nas coisas, não é? Nos nossos afazeres, naquilo que nós procuramos desenvolver, e parece que as coisas não vai, parece que as coisas estão como nós estivéssemos num deserto, e por mais que você insiste, por mais que você lute, parece que as coisas elas não saem de lugar. E esses períodos de sequidão é um período em que os recursos parecem faltar, e a alegria ou a sensibilidade de antes parecem distantes, exigindo de nós resiliência e uma profundidade de nossas raízes no Senhor. É interessante que Deus, Ele nunca nos prometeu a ausência do calor ou
do ano da sequidão. As crises, elas fazem parte da nossa vida. Mas veja bem, querido, se as crises fazem parte da nossa vida, também a provisão de Deus é real, querido. Independente da crise, independente do tempo da nossa sequidão, a provisão de Deus é real sobre a nossa vida. E a chuva dele vem no tempo certo e rega a terra com abundância. Você crê nisso, querido? Então, se há um tempo de sequidão sobre a sua vida, se há um tempo de escassez, creia numa coisa: a chuva do Senhor já está para ser derramada sobre a sua vida. O texto que nós lemos nesta noite, ele é o desfecho do episódio onde Elias enfrenta os 450 profetas de Baal e os 400 de Astarote, não é? O desafio consistia no seguinte: Elias juntou o povo, foi ao monte e construiu um altar e falou assim: olha, nós vamos clamar, eu vou clamar ao Deus de Israel e vocês vão clamar aos seus deuses, e o Deus que fazer cair fogo do céu é o verdadeiro Deus. Naquele momento, irmãos, o povo de Israel, por causa da influência de Acabe, que era o rei, e Jezabel, que era a rainha, eles haviam se afastado completamente da presença do Senhor. Eles haviam se prostituído espiritualmente, eles haviam adorado os outros deuses, principalmente a Baal, que era considerado o deus da fertilidade ali entre o povo cananeu. E por causa disso, então Deus traz juízo sobre Israel. Deus levanta Elias, e Elias libera uma palavra sobre Israel, que durante 3 anos não iria chover. E foi o que aconteceu, irmãos. Durante 3 anos houve uma estiagem terrível, uma seca severa, e não choveu, porque havia uma palavra do profeta. Isso nos mostra, irmãos, que as nossas ações, elas têm consequências. Nós colhemos aquilo que plantamos. Mas depois de 3 anos, Deus levanta o profeta Elias, e ele começa então com esse desafio, e ele ora, e o fogo cai dos céus. Então Deus manda que Elias se retire. Primeiro ele mata os profetas todinho, então Elias se retira, e quando ele se retira, ele vai e declara ao rei Acabe: irá chover novamente. E é isso que nos chama a atenção, essa intervenção sobrenatural de Deus em um tempo de crise sobre a vida da nação de Israel. Depois da grande manifestação do poder de Deus no Monte Carmelo, Elias orou pedindo chuva, irmãos, e a chuva veio. Por quê? Porque a crise nunca será maior do que a providência de Deus sobre a nossa vida. Nunca será maior, porque o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, irmãos. É interessante que, apesar de haver 3 anos de seca, aquela realidade estava prestes a mudar. Deus traria chuva, e chuva em abundância. A chuva estava a caminho, a intervenção de Deus estava a caminho, o milagre de Deus estava a caminho, a chuva de bênção estava a caminho. Porque, querido, a sequidão, ela não é eterna. No tempo de Deus, a chuva rega o solo. Tudo é uma questão de tempo. Por isso eu e você não podemos perder a esperança de que dias melhores virão sobre nós, porque o Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Amém, queridos? Nós estamos vivendo aí um tempo de incertezas, instabilidade e de muito medo.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus está acima de todas essas coisas, e agindo Ele, não há quem possa impedir. Talvez você está vivendo um tempo de sequidão, um tempo de aridez, um tempo de deserto. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido, minha querida, a chuva de Deus está a caminho sobre a sua vida. O tempo da seca, o tempo de escassez, o tempo do caos, o tempo do desespero está perto do fim sobre a sua vida. É chegado o tempo da provisão, é chegado o tempo da frutificação, é chegado o tempo da abundância, é chegado o tempo do novo de Deus sobre a sua vida. Você não está crendo no que eu estou falando? Esse amém seu está muito tímido. Amém, querido? Amém. Você precisa se posicionar em fé. Você precisa crer. Por quê? Porque nós não andamos pelaquilo que nós vemos, nós não andamos pelaquilo que nós sentimos, nós andamos pelaquilo que a palavra declara sobre a nossa vida, pelaquilo que o Senhor fala sobre nós, meu querido. Por isso, meu amado, não olhe para as circunstâncias, mas para o Senhor, pois a sua provisão está a caminho, está vindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua igreja. Eu já escuto o som de abundante chuva. Essa foi a declaração que o profeta liberou sobre Israel, irmãos. A chuva está a caminho, por isso creia, escute pela fé o som da chuva, meu amado. Talvez 2026 tenha sido um ano de sequidão na sua vida. Você olha e diz assim: pastor, esse é um ano de crise. Esse é um ano de escassez, esse é um ano de desespero, esse é um ano que eu estou vivendo no limite, eu estou sendo esticado ao máximo, provado ao extremo, esmagado até o bagaço, moído ao pó. É um ano de perda, é um ano de incerteza, é um ano de medo, mas saiba de uma coisa: está chegando ao fim, porque virá abundante chuva, em nome de Jesus. A crise é passageira. Deus já está mandando o som da chuva sobre a sua casa. Por isso, tome posse da palavra do profeta Zacarias, que diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, o Senhor que faz os relâmpagos, Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo. Deus vai dar chuva copiosa. E sabe o que é chuva copiosa, irmão? É chuva abundante. Abundante. A primeira chuva, ela vem no momento do plantio, e a chuva serôdia, ela vem antes da colheita, porque o deserto tem fim, e essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida, querido. Talvez você esteja vivendo um tempo de sequidão, mas você precisa entender que Deus não plantou você aqui por acaso. Ele plantou você aqui porque Ele vai usar a sua vida, e você vai dar fruto, mesmo no tempo da sequidão, querido. Mas veja bem, algo que fala forte ao meu coração nessa passagem, irmãos, nessa experiência de Elias, que eu gostaria de chamar a sua atenção, é que Elias ainda não tinha visto nenhum sinal de chuva. Veja bem, não havia nuvens no céu, dizendo ou insinuando que iria chover. Não havia umidade relativa do ar alta, não havia deslocamento de massa fria na atmosfera, não havia frente fria chegando, o serviço meteorológico de Israel não havia predito chuva, o céu não estava carregado, ao contrário, não havia sequer uma nuvem no céu, mas pela fé, Elias já ouvia som de abundante chuva. Aleluia, glória a Deus. Pela fé, Elias enxergou a chuva sobre Israel
antes mesmo de haver qualquer evidência palpável. Sabe, querido, existe duas classes de cristãos: os que creem para ver e os que veem para crer. Por isso a minha pergunta para você nesta noite é: a qual classe você pertence? Você é aquele que vê para crer, ou você é aquele que crê para ver? Eu creio, eu vou continuar aplicando fé. As circunstâncias estão dizendo não, as situações são adversas, são contrárias, mas eu continuo crendo, eu continuo acreditando, eu continuo aplicando fé, eu continuo me posicionando em fé, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. E Deus havia dito a Elias no começo do capítulo 18: diga a Acabe que vai chover. Vai chover, meu irmão. Você é o crente Tomé? Lembra de Tomé? Tomé, o mestre ressuscitou. Só acredito se eu colocar o dedo na ferida. E se eu enfiar a mão do lado, caso contrário eu não creio. Aí Jesus aparece para ele, qual que é a primeira coisa que Jesus diz a Tomé? Seja crente. Seja crente. Mas se para você crer, você precisa colocar o dedo da ferida, está aqui, põe. Você precisa tocar no lado, toque. Meu irmão, minha irmã, seja crente. Você não precisa ver para crer. O que você precisa é confiar na palavra que já foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua célula, sobre a sua igreja. Há uma palavra dos céus vigente sobre você. Agora a questão é o que você vai fazer com essa palavra, se você vai se posicionar nela, ou se você vai deixar ela passar. Você é o crente Tomé ou você é o crente Abraão? Romanos capítulo 4, verso 18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Ah, queridos, as palavras do escritor aos Hebreus sobre Abraão pela fé é o seguinte: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. É isso que Hebreus declara sobre Abraão, aquele que já não tinha vitalidade, dele descendeu uma geração numerosa e abençoada. Elias, pela fé, ouviu o som da chuva. A fé nasce de ouvir a palavra, irmãos. Romanos 10, 17 diz: portanto, a fé vem pelo ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Romanos capítulo 15, verso 4 nos diz: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos nossa esperança. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. A Bíblia não foi escrita para ficar aberta no Salmo 91, lá na estante da sua casa. A Bíblia não foi escrita para ser um peso de papel na sua escrivania. A Bíblia foi escrita para ser a boca de Deus, ativando a sua fé, porque o que está registrado nela, está registrado para alimentar a nossa fé, desafiar a nossa fé e nos posicionar em fé, nos inspirando diante das lutas e das adversidades. Mas para isso você precisa comer das Escrituras, irmão.
ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar nas Escrituras, e não viver só daquilo que você recebe no domingo, que você recebe na terça-feira, que você recebe na célula. Estamos vivendo uma geração, irmão, nem vou falar, deixa para lá. Por isso eu pergunto para você, o que é que você tem ouvido? O que você tem dado ao ouvido no tempo da crise, irmão? A quem você tem parado para escutar? A quem você tem emprestado os ouvidos, querido? Elias, pela fé, ouviu o som da chuva de Deus a caminho. Pela fé, ele ouviu. Mas veja bem, e preste atenção nisso, querido. Há algo desafiador nesse episódio. Elias ouviu o som da chuva antes de ver. Mas além disso, há algo desafiador. E o que é? Algo que nos leva a uma crise em nossa fé. Algo que muitas vezes afeta o nosso posicionamento em Deus no tempo da crise. E o que é? É o que fazer em meio à distância entre o que eu ouvi e aquilo que eu vejo. Porque veja bem, irmãos, Elias ouviu som de abundante chuva. Mas estava chovendo? Havia evidências de chuva? O que ele ouviu era uma coisa, mas o que ele estava vendo é outra completamente diferente. Assim que ele ouviu o som da chuva, choveu, irmão? Não. Elias teve que se posicionar entre aquilo que ele ouviu e aquilo que ele via até se cumprir a promessa, até a promessa se tornar uma realidade. Pois Elias ouviu o som da chuva pela fé, e só para depois ver a chuva de Deus sendo derramada sobre todo Israel. Irmãos, quantos de nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos a promessa, temos a fé despertada em nosso coração, em nossa alma, mas diante daquilo que vemos, acabamos esmorecendo na fé, pois aquilo que vemos ainda não está alinhado com aquilo que ouvimos e recebemos. A chuva de Deus está a caminho sobre a sua vida, mas hoje nós escutamos e amanhã ela vem, e quanto não vem, o que eu faço? Essa é a questão. Como é que eu me posiciono? Porque eu já escutei, eu já ouvi, Deus já declarou, será salvo você e a sua família. Deus já declarou que Ele tem coisas novas para a sua casa, para o seu casamento, para a sua vida. Sim, pastor, declarou, eu já ouvi, eu já chorei, eu já me derramei, mas o que eu vejo é completamente oposto. E aí? Porque existe o tempo entre o ouvir e o ver. Existe o tempo, irmãos, entre o ouvir e o ver. E o que você faz nesse tempo? Entre o escutar e o ver, ore no nível da promessa e não das circunstâncias. E quanto aquilo que você ouviu não está batendo com aquilo que você está vendo, você precisa orar, não no nível daquilo que você está vendo, irmãos, mas no nível daquilo que você já ouviu. Olha só o que diz o texto sagrado. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias foi aonde, irmãos? Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi aonde?
Ele foi ao alto do Monte Carmelo, e o que ele fez, irmão? Se dobrou os joelhos e pôs o rosto em terra e começou o quê? A clamar, a pedir, a orar, não no nível daquilo que ele estava vendo, não no nível da sequidão, mas já no nível da promessa, irmãos. No nível da promessa. Não ore pelas circunstâncias, mas pela promessa. Mesmo que não tenha uma resposta positiva, continue orando pela promessa. Elias orou não no nível do que enxergava, mas no nível daquilo que havia escutado, irmãos. E agora veja bem, há uma diferença entre a atitude de Acabe e a atitude de Elias. Acabe, ele vai para o entretenimento, mas Elias, ele vai para o altar. Há um contraste entre atitudes, querido. Acabe vai para o banquete, para se assentar, comer e beber, como se nada tivesse acontecido. Elias sobe ao Monte Carmelo, e ele sobe para orar, ele sobe para clamar, ele sobe para gerar nos joelhos aquilo que ele já ouvia da parte de Deus, irmãos. Ei, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Muito daquilo que você ouve de Deus tem que ser gerado no joelho para que se manifeste sobre a sua vida, irmão. O problema é que a gente não quer gerar no joelho. A gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica, numa varinha de condão. Foi, tchau, já foi, não. Aquilo que nós ouvimos precisa ser gerado no joelho, na dependência, na oração, na busca de Deus, principalmente no tempo da sequidão, principalmente quando parece que as coisas não estão rompendo. Por isso, ore, caminhe, declare, creia no nível das promessas de Deus para a sua vida, e não daquilo que as circunstâncias ou as suas experiências atuais declaram ou desenham sobre a sua vida. Elias ouviu o som de abundante chuva, sem ter nuvem no céu. O que Elias ouviu foi o eco da palavra de Deus em seu coração. Elias não via nada, mas pela fé já ouvia o som da chuva. Precisamos crer para começar a ouvir, e o som das promessas de Deus serão liberadas sobre nós, irmãos. E veja uma coisa interessante. Deus operou algo que Elias pôde ouvir antes de ver, e a partir daí creu, e então partiu para o segundo movimento. Ele orou. E sempre assim, irmãos, tudo começa com o agir de Deus que atinge os nossos sentidos. Moisés estava pastoreando os rebanhos do seu sogro, diante do Horebe. E o que aconteceu? Deus chamou a sua atenção, tocou o seu sentido. O sentido, tocou o quê? O sentido da visão. Ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Então aproximou-se. Com Elias ele usou a audição, ele ouviu o som de abundante chuva, sem ainda haver chuva, irmãos. Ah, querido, isso corrobora com Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo. Primeiro Deus permite que você ouça, e ouça a palavra, a comunicação profética. A mulher com o fluxo de sangue ouviu a fama de Jesus. Bartimeu, o cego, ouviu que Jesus estava passando por ali. Outro tanto, Zaqueu, Saulo de Tarso, ouviu a voz do que aquele que falava, porque Deus sempre toca os sentidos antes de manifestar o milagre, irmãos. Ele manda o som, ouve, todo domingo você está ouvindo a palavra, toda terça-feira, toda sexta você está ouvindo, você tem que tomar isso e começar a gerar isso no mundo espiritual através do joelho, irmão. Porque Deus não vai fazer sozinho. É interessante que em um dado momento Elias quis inverter isso. Ele foi para a caverna e ele queria sentir, ele queria primeiro ver
para depois sentir. O que Deus fez? Veio o terremoto, ele não estava. Veio o relâmpago, ele não estava. Aí veio o quê? A voz. E ele ouviu o quê? A voz. Nós temos que andar pelo aquilo que nós temos ouvido, meu querido, e ouvido a palavra do Senhor. Tomé quis ver primeiro, mas foi repreendido pelo Senhor. Paulo certa vez disse: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Em Romanos, Paulo diz: como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Esta é a ordem. E então a fé reage. E o segundo movimento produzido é oração. Olha que coisa interessante. Primeiro você ouve, e depois que você recebe o que ouve, isso gera o quê? Oração. A ação é orar. Orar sobre o quê? Sobre aquilo que eu estou vendo? Não. Sobre aquilo que eu já ouvi, irmão. Meu Deus, como a gente precisa colocar isso em prática, irmão. Não é o que eu estou vendo. É o que eu já ouvi. É o que já foi declarado. É o que já foi liberado. É isso que precisa mover as minhas orações. É isso que precisa mover no meu relacionamento com Deus, querido. Por quê? Porque, meu querido, minha querida, orar é o ato imediato ao ouvir, como se significasse: eu ouço, então respondo, ainda que seja para pedir. A oração da fé chama o que não é como se fosse de acordo com a palavra de Deus. Chama como se fosse. Parece loucura. Mas a minha célula vai crescer, vai multiplicar. Essa igreja vai crescer, nós vamos alcançar essa cidade. Você anda pela rua, vai declarando. Por quê? Porque nós já ouvimos, irmãos. Deus já liberou a palavra. Agora eu tenho que orar essa palavra, eu tenho que me posicionar, eu tenho que gerar isso no joelho. Agora, a gente age o inverso, irmão. A gente escuta e parece que a gente não crê naquilo que escuta. E aí o que a gente fala é completamente o oposto daquilo que a gente escutou. Não, não vai dar certo, não. Nós somos um povo pequeno, nós somos um povo fraco, fraco é o capeta, irmão. Que está debaixo dos seus pés. Amém? Amém. Agora a gente fica negócio, porque nós é pobre, nós é pequeno, nós é do interior, nós é o filho do rei. E se o Senhor quiser, Ele já nos deu por herança, é só tomar posse, irmão. A gente tem que andar, não pelo que a gente vê, mas pelo aquilo que a gente já ouviu. Já ouviu. E é assim que nós vivemos o milagre, querido. Elias permaneceu firme na palavra de Deus e não vacilou, mesmo quando não havia sinal natural de que algo iria acontecer. A oração da fé que Elias fez envolve chamar as coisas que não eram como se fossem, irmãos. Ainda que não tenha sinal, nós vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo, querido. Elias ouviu o som de uma forte chuva pela fé, porque Deus falou com ele. Portanto, antes mesmo de orar, Elias declarou a palavra de Deus como um fato, irmãos. Romanos 4,17 diz: Deus dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existissem, como se já existissem. Ele chama coisas que não existem como se já existisse pelo nome. E eu e você temos o mesmo espírito de fé, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós, irmãos. Habita dentro de nós.
Por isso, não reduza a sua fé por causa de suas experiências negativas vividas até aqui. Não ore de acordo com as suas necessidades, mas sim de acordo com as promessas de Deus registradas na palavra para a sua vida. Em que nível você está orando? Em que nível você anda? Apenas no nível daquilo que você vê, apenas no nível das suas necessidades, mas no nível das promessas, da palavra e da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que é necessário crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Preciso crer que Ele é galardoador, que Ele vai fazer o que prometeu. Já havia 3 anos que não chovia, irmãos, era arriscado falar de chuva. Todo mundo só falava da crise, todo mundo só falava da seca, todo mundo só falava do problema. Mas o profeta libera a voz, porque ouviu dos céus: vai chover, vai chover. Eu já ouço som de abundante chuva. Abundante chuva. Temos que crer, irmãos, mesmo quando nós não estamos vendo, mesmo quando nós não estamos sentindo, mesmo quando não há sinais, nós precisamos crer, porque muitas vezes a única coisa que nós temos é a nossa fé, mas ela já é suficiente, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia, glória a Deus. A única pessoa que pode impedi-lo de crer é você mesmo. Nem o mundo, nem as crises, nem o diabo pode impedir você de crer. Por isso, aproprie-se dessa verdade que eu vou lhe dizer: se a promessa for de Deus, a realização é apenas uma questão de tempo. Se a promessa foi de Deus, irmãos, vai se cumprir. É só uma questão de tempo. Deus já está liberando chuva, direção, favor, oportunidades, palavras de graça, mas a chuva não produz fruto sozinha, ela só frutifica onde existe semente, e a semente é a nossa fé e a oração, irmãos. Há pessoas esperando sinais, quando Deus já liberou instruções. Há quem ore por colheita, mas se recusa a plantar. Há quem veja a chuva cair e ainda assim permanece improdutivo. É preciso escolher responder, plantar, se envolver com aquilo que Deus está fazendo agora, porque a promessa não é para espectadores, é para aqueles que preparam o solo com a fé e a oração, irmãos. Ore, não no nível das circunstâncias, mas no nível da promessa. Senhor, o Senhor falou que vai dar as nações, eu creio, Senhor. O Senhor falou que é o Deus de toda provisão, vai prover, eu creio que o Senhor vai prover para esse projeto. Eu creio que o Senhor já está trabalhando nos bastidores, mesmo que eu não veja, mas eu já ouço pela fé, Senhor. Eu creio. Ah, querido, segunda atitude que eu e você precisamos ter: persista com paciência. Entre o ouvir e ver, você precisa persistir com paciência, querido. Olha o que diz: vai, olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, não há nada, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Irmão, entre o ouvir e o ver é necessário persistir. Persista com paciência até que a promessa se cumpra, querido. Porque entre o ouvir da chuva e a chuva caindo, houve um tempo de espera, não choveu instantaneamente. Elias teve que mandar o servo dele 7 vezes, irmãos, em direção do mar. 7 vezes ele orou. Imagina o cara indo uma vez.
Vai lá, olha, volta, não tem nada, vai de novo. 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 Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe que Elias diz? Pode falar para o rei que vai chover e fala para ele se apressar, porque senão ele vai ficar atolado. Perseverança, irmãos. Perseverança. Elias subiu no Monte Carmelo para buscar o Senhor em relação à chuva. Elias sabia que o milagre ia acontecer somente dessa maneira, somente buscando o Senhor. Não existe outra maneira, irmãos, de recebermos uma intervenção sobrenatural de Deus, a não ser buscando Ele. E por 7 vezes Elias buscou, por 7 vezes ele clamou, por 7 vezes ele mandou aquele rapaz ir até lá, irmãos. Porque as coisas não são instantâneas. Algumas vezes no reino são, mas na maioria das vezes não são, querido. Exige perseverança, exige busca, querido. Elias continuou persistindo mesmo sem nenhum sinal, querido. Só foi na 7ª vez que o sinal apareceu, mas desde a primeira vez Elias já esperava pelo milagre. Eu sei que vai chover, vai lá ver porque vai chover. Eu sei que vai acontecer. Continue, avance. Por isso eu pergunto para você, até onde vai a sua persistência para ver o milagre acontecendo em sua vida? Quantos de nós, irmãos, persistimos depois da 3ª vez? Da 4ª ou da 5ª? Você é aquele que se deixa desanimar ou aumenta a sua paciência no tempo da crise? Eu vou continuar esperando, eu vou continuar aplicando fé, eu vou continuar persistindo. Você deixa a espera te desanimar ou moldar o seu caráter? Você deixa a espera te desanimar ou gerar níveis mais profundos de resiliência em você? Mesmo que na nossa vida pareça não haver nada daquilo que cremos, precisamos continuar acreditando que ao seu tempo a bênção virá. É só uma questão de tempo. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar descansando. Eu vou continuar mantendo a fé. Porque há um tempo entre a promessa e o seu cumprimento. A Bíblia relata vários exemplos, irmãos. Abraão teve que esperar 25 anos para ver o filho da promessa. José teve que esperar 13 anos até subir ao trono. Josué e Caleb tiveram que esperar 40 anos para entrar na terra prometida. Davi esperou quase 20 anos para se tornar rei. Jairo teve que esperar Jesus chegar na casa dele, mesmo recebendo a notícia que a filha já havia morrido. Por quê? Porque há um tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Existe o tempo Cronos, que é o nosso relógio, que é o nosso calendário, mas existe o Kairos, que é a estação de Deus, e quando as coisas se alinham no tempo de Deus, não há ninguém e nada que possa impedir o seu agir. Porque é o tempo dele, e o tempo dele é perfeito. Existe o tempo certo de Deus na nossa vida, por isso não ande ansioso, não ande preocupado, creia, dependa, encha o seu coração de fé, porque o tempo da chuva vai chegar, e já está chegando em nome de Jesus, irmãos. A chuva seródia e a chuva temporã vai derramar abundantemente, querido. Mas eu continuo crendo,
eu continuo descansando, porque Deus tem o tempo certo, e a chuva fora de tempo também é problema, sim ou não? Quem planta sabe disso, né? Tem que chover no tempo certo. Se chover demais, perde. Se chover de menos, perde. Mas Deus sabe o tempo certo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Só que o nosso problema é que no nosso tempo ninguém gosta de esperar. Nós vivemos no tempo do Pix, irmão. O instantâneo. Clicou, já foi, né? Esperar dói em nós, não é assim? Esperar gera ansiedade em nós. Querido, mas a fé requer paciência. A paciência é uma parte essencial da nossa fé. Você precisa entender que existe um longo caminho entre a liberação da palavra e o cumprimento da palavra. Deus já pode ter revelado o propósito dele para a sua vida, o chamado, ou colocado os sonhos no seu coração, mas nada acontece de uma hora para outra. Eclesiastes diz: há o tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Mas a gente não quer esperar, irmão, a coisa acontecer. A gente quer para ontem. Não, tem que dar resultado agora. Não. Vamos persistindo, vamos fazendo, vamos encarando. E os resultados pertencem ao Senhor, e no tempo dele vai vir. Vai vir. Muitos milagres na Bíblia, irmãos, exigiram paciência e persistência. Os muros de Jericó caíram depois de 7 dias. Naamã só foi curado de sua lepra depois do 7º mergulho. A ressurreição de Jesus só aconteceu depois do 3º dia. Abraão e Sara só tiveram Isaac depois de 25 anos de espera. José esperou 13 anos entre os seus sonhos e a realização. Davi esperou 20 anos para assumir o trono, querido. Mas todos eles tiveram paciência e perseverança para esperar até o dia do chamado se cumprir. Eu e você precisamos aprender com o escritor os Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 11 a 15, diz assim: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Depois de esperar o que, irmão? Como é que a gente herda as promessas? Com paciência. Ninguém vence a constância, irmão. Paciência. Vamos indo, vamos fazendo, vamos crendo, vamos nos posicionando, vamos fazendo aquilo que compete a nós, com paciência, porque no seu tempo, Deus vai fazer um milagre. Elias orou 7 vezes. Às vezes a resposta de Deus exige perseverança. Você tem orado por algo e ainda não viu a resposta, irmão? Não desanime. Continue buscando. Deus está trabalhando. A oração que nasce da fé persevera, a despeito das notícias desestimulantes ou circunstâncias. Cara, está dando tudo errado. Não está dando. Continua orando. Continua acreditando. Continua. Por quê, irmãos? Porque a história só é bonita quando é contada. Enquanto ela está sendo escrita, irmão, choro, ranger de dente. Agora, quando conta aqui, meu Deus, Deus é bom, é verdade, sim, mas só quem
viveu quando estava sendo escrita, que sabe o preço que pagou, sabe as dores que sofreu. É assim. Minha mãe tinha um ditado que dizia assim: depois de filho criado, todo mundo é pai. Sabia disso? Depois seu filho está criado, já está bem sucedido na vida, todo mundo fala: eu ajudei seu pai a criar você, menino. Eu ajudei, eu carregar você no colo. Eu já dei mamadeira para você. Meu irmão, agora já está criado, já está bem feito, já está bonito, todo mundo é pai. Agora na noite das cólicas, nas fraldas que tinha que trocar todo dia, no leite que tinha que comprar, nas apurrinhações de adolescente que você teve que aguentar, ninguém estava lá, mas agora que está tudo bonitão, tudo lindão, e eu ajudei, é meu filho também. É fácil, irmão. Aí você só olha e fala: tá, amém, tá bom, tá bom. Persevere, querido, persevere. O maior desafio entre a promessa e o milagre é persistir em oração e em fé. O próprio Jesus persistiu em oração acerca da vontade do Pai no Getsêmani. A mulher Cirofinícia persistiu em oração diante de Jesus até que foi atendida. Jesus ensinou aos discípulos sobre a necessidade de persistir em oração através da parábola do juiz iníquo e do amigo inoportuno. Paulo fala sobre a necessidade de persistir em oração aos colossenses, aos crentes de Éfeso, aos romanos, querido. Nós precisamos buscar até a promessa se tornar realidade. A promessa. Nós temos que crer, irmão, na promessa, independente das circunstâncias. A gente vai crer, a gente vai ver, porque é assim que vemos o milagre acontecer. Então persevere, querido, persevere. Por quê? Porque a sua atitude, a sua fé serão determinantes em seu milagre. A Bíblia nos ensina isso constantemente. Jesus transformou a água em vinho, mas deseja ver os servos disponíveis para encher com a água os tanques primeiro. Deus abre o mar, mas deseja homens que decidam pisar nas águas antes. Jesus alimentou a multidão, mas deseja ver jovens entregando o seu pão e o seu peixe. Deus fecha a boca dos leões, mas espera homens que entrem na cova dos leões. Deus multiplica o azeite, mas deseja que você busque as vasilhas vazias. Jesus ressuscita os mortos, mas espera que os homens de fé removam as pedras. Deus quebra as correntes, mas espera que você levante um louvor primeiro. Jesus traz o peixe, mas deseja que você primeiro lance a rede no mar. Deus faz chover em tempo de seca, mas deseja que você primeiro tenha atitude de fé e obediência, querido. Eu vou continuar obedecendo, eu vou continuar crendo, irmãos. Diante das realidades, aprenda que Deus quer que você não espere somente o milagre, mas também deseja que você busque, ore, suplique, interaja, participe, contribua, seja canal para que esse milagre aconteça. Por quê? Porque os dias de milagres não são automáticos, eles não acontecem num passe de mágica, eles precisam ser gerados no joelho, irmão. É no joelho. E é assim que nós vamos ver. Por isso, não permita que a incredulidade daqueles que estão à sua volta afete você. É o moço de Elias que chega para ele, irmãos, o auxiliar dele fala: eu não estou vendo nada. 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Pensou que se na 3ª vez Elias tivesse dito para o servo: é verdade, eu acho que eu enganei, eu acho que eu escutei errado, eu acho que eu não entendi bem, é verdade, não vai chover não, vamos descer desse monte. Ele não permitiu que a incredulidade daqueles que estavam à volta tocasse o coração deles. Ei, há uma palavra dos céus liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não permita que a palavra contrária, querido, afete o seu coração. Porque muitas vezes pessoas próximas de você vão falar: não vai dar certo não. Ih, você vai orar e não vai acontecer nada.
vai jejuar até virar uma ameixa seca e nada vai fazer diferença. Continue crendo, porque o que você ouviu é maior do que você vê. E aquele que falou não é homem para mentir, querido. E ele não se engana naquilo que ele diz. O que ele diz se cumpre. Aleluia. O caminho dos dias dos milagres inclui espera paciente. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Envolve busca constante. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E obediência completa. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Aleluia, glória a Deus. E por último, não menospreze os pequenos sinais. Entre o ouvir e o ver, enquanto não acontece, não menospreze os pequenos sinais. Não menospreze. Olha o que diz o texto. Na sétima vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Aleluia, glória a Deus. O milagre começa pequeno, irmãos. Grandes bênçãos surgem muitas vezes com pequenos começos. Eu e você não precisamos ver algo grande. O que nós necessitamos é de uma palavra da parte de Deus e fé. Se há uma palavra da parte de Deus, eu não preciso ver algo grande. Eu pego aquela palavra, e é a partir daquela palavra que algo grande será gerado, irmão. Porque tudo que nasce grande é monstro. Bebê monstro, grandão. Tudo que nasce grande é monstro, irmão. Toda árvore frondosa e frutífera nasceu de uma pequena semente. Começou pequena, mas com o tempo foi crescendo e foi evoluindo, querido. Por isso, a pergunta para mim e para você é nesta noite: de que tamanho tem que ser a resposta de Deus para te convencer? Uma pequena nuvem foi suficiente para Elias manter a sua fé em Deus. Uma pequena nuvem foi suficiente para ele crer. Veja bem, irmãos, e preste atenção nisso: para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Para quem crê, nenhuma prova é necessária, mas para aquele que não crê, nenhuma prova será suficiente. Não importa se é uma nuvem do tamanho de um homem, ou se é uma nuvem grande, se eu não creio, nunca vai ser suficiente. Mas quando eu creio, irmão, só o som já é suficiente para me posicionar, para agir em fé. Ah, querido, quantos se sentem frustrados e ressentidos porque a resposta de Deus parece pequena para o seu problema, mas uma pequena nuvem cresce até cobrir todo o céu, e uma abundante chuva cai sobre a terra. Nós só precisamos da nuvem do tamanho da mão de um homem. Ah, querido, Zacarias diz algo poderoso no seu livro: não despreze os pequenos começos. Os pequenos começos nos preparam para grandes futuros. Aleluia, irmãos. José não começou na corte do Egito, mas servindo o seu pai
depois na casa de Potifar e depois na prisão. Moisés, com uma vara em suas mãos, subjugou a poderosa nação do Egito. Davi não começou no palácio, mas cuidando das ovelhas do seu pai. Um pouco de farinha alimenta uma viúva, seu filho e o profeta, por todo o tempo de seca. O pouco de azeite pagou uma dívida impagável. Jesus não nasceu em um palácio, mas em um lugar pequeno para ser o Rei dos Reis e o Salvador do mundo. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a multidão. Uma pequena nuvem produz uma grande chuva. Por isso não ignore, irmãos, os pequenos sinais. Isso é tão pequenininho, é tão inexpressivo. Irmãos, a fé de Elias não estava na nuvem, a fé de Elias estava naquele que declarou a promessa, irmãos. Então, quando ele viu a pequena nuvem, ele já celebrou, porque a pequena nuvem não era para ele, a pequena nuvem era para mostrar para os outros, porque para ele nem precisava de nuvem, porque ele creu no Deus que fez a promessa. Às vezes Deus manda pequenos sinais para nos encorajar a fé, mas muitos ao invés de se sentirem estimulados, acabam desprezando. A grande chuva não dependia da pequena nuvem, mas dependia da fé de Elias. Não despreze os pequenos começos, porque é a partir daí que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Não despreze as pequenas decisões que você precisa tomar, porque é a partir delas que você vai viver a transformação que precisa na sua vida. Para uma fé genuína, a visibilidade não se prende à realidade humana, mas às dimensões divinas. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o que, irmãos? A certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Elias conseguiu crer na chuva antes que o céu escurecesse. Uma pequena nuvem foi suficiente para que ele confiasse na grandeza de Deus. Ouça. Após ouvir, ore. E depois de orar, olhe. E não despreze o pequeno que Deus está fazendo. Porque é a partir daí que algo grande vai acontecer. Coloque-se em pé, querido.